nós vivemos dia após dia em lutas e batalhas espirituais tremendas. Não se engane. Há uma grande batalha espiritual que você enfrenta diariamente. Para isso, nós precisamos ter a armadura de Deus. Nós precisamos ter as armas do Santo Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Para isso, eu e você precisamos estar na Palavra de Deus. Esse texto aqui, amados, ele fala de Jesus, né? A passagem quando Jesus está no Getsemane e ele está orando, e ele chama os discípulos para orar, os discípulos começam a dormir, e aí ele fala, antes de ser traído, né? Ele fala assim, olha, vocês precisam estar atentos, aquela coisa toda, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, e ele faz isso por 3 vezes e daqui a pouco os discípulos não aguentam mais e estão dormindo. E ele fala este célebre texto. Mas quando nós vamos tomar para o nosso dia a dia, ou seja, quando a gente vai colocar esse texto em prática no nosso dia a dia, quando a gente vai viver esse texto, porque uma coisa a gente está lendo, agora a gente está vivendo. E o que o Senhor Jesus deixa bem claro é que é o seguinte, o Espírito é sempre fortalecido. O texto, vou colocar de novo aqui, ó. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Precisamos entender que, por causa disso, é fundamental que eu e você, como servos do Senhor Jesus Cristo, busquemos as armas espirituais. O Senhor falou através do apóstolo Paulo que a nossa luta não era contra a carne, nunca será contra carne e sangue. Nós sempre precisamos de armas espirituais para combater o diabo nesta batalha espiritual corriqueira e diária que vivemos até Jesus nos buscar ou até ele arrebatar a igreja. Então, para que você possa colocar no seu coração e entender esta batalha, este desafio, esses desafios que vivemos, precisamos entender que não adianta tentar seguir sem o Espírito Santo. É chance zero de você conseguir. Não adianta tentar seguir sem a presença do Senhor Jesus Cristo. É chance zero de conseguir. Não adianta tentar prosseguir sem ter um único Deus presente em nossas vidas. Por isso, nós entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, e pelo Senhor Jesus Cristo vamos até ao nosso Deus Pai. Isto posto, vivendo a cada dia nesta batalha espiritual, ou seja, por exemplo, eu estou ministrando essa palavra em um domingo, dia 17 de dezembro, agora são 22 horas e mais 34 minutinhos, 35 minutinhos. A gente está no início de semana. Obviamente, você vai encarar lutas e batalhas. Inclusive, estamos numa semana que, infelizmente, né, o mundo ele vive numa ebulição, né, ainda mais nessa questão de Natal, nessa questão de festas natalinas, que as pessoas comemoram tudo, menos o aniversário de Jesus Cristo, menos aquele que está fazendo aniversário, menos aquele que nasceu, reviveu, morreu e ressuscitou e está à direita do Pai, ou seja, está todo mundo pensando em tudo. É a grande realidade que você vai ver, a gente vai sair essa semana e vai ver um turbilhão, né? Pessoas desesperadas, querendo fazer acontecer mais. E Jesus Cristo, onde é que fica? Porque a batalha espiritual vai continuar. E para falar a verdade, queridos, isso é uma distração que o mundo, que o diabo dá, para que as pessoas, e principalmente alguns crentes, se esqueçam que a batalha continua, a luta continua, a batalha espiritual está travada. Essa batalha espiritual travada que nós vivemos, é necessário, prioritariamente para mim e para você, que sejamos preparados para esta grande batalha. Sejamos não somente preparados, mas instruídos. E eu louvo e glorifico o nome do Senhor Jesus Cristo, que, primeiro, Cristo está nos instruindo todo santo dia pela sua palavra. Cristo está instruindo a minha vida, a tua vida, para que você viva na palavra dele, buscando a palavra dele, aprendendo e praticando cada dia. Então entramos numa semana decisiva, onde as pessoas vão procurar de tudo, vão se ligar em tudo, mas, por favor, você que é crente no Senhor Jesus Cristo, não se esqueça. Não se esqueça e coloque no teu coração, você precisa viver a palavra de Deus, você precisa de fortalecimento espiritual.
o espírito está muito pronto, mas a carne é fraca. E quando Jesus fala sobre carne ser fraca, ele está falando claramente que a nossa carne, que o nosso lado humano pode fraquejar em várias situações, em vários sentidos, não somente no sentido literário da carne ser fraca, não, mas no sentido de que nós não podemos nos deixar levar pelas coisas que estão muito... as coisas que tentam muito nos levar para outros lugares, para outras situações, para outros pensamentos. Nós não podemos viver desse jeito. Você precisa colocar no teu coração que cada um de nós tem sua luta, você tem sua luta, você tem sua prova, você tem sua dificuldade, você tem seu problema, você tem suas angústias, você tem suas situações a resolver, você tem seus problemas para resolver, cada um de nós tem sua vida. A gente só não pode se esquecer de uma coisa: a nossa batalha continua sendo espiritual. As coisas desta terra, deste mundo, vão enfraquecer a nossa carne. Por isso que nós precisamos de fortalecimento espiritual. Por isso que você precisa da armadura de Deus. Por isso que eu e você precisamos desse fortalecimento espiritual. Porque o nosso espírito precisa estar pronto para combater o que a carne vai querer nos apresentar. A nossa própria carne, estou falando da nossa própria vida, o nosso próprio eu. O próprio eu do Fábio vai querer combater contra o Espírito de Deus que está dentro do Fábio. Então, para isso, o Espírito de Deus tem que estar mais forte dentro de nós. Senão a gente vai sucumbir a todas as coisas que vão vir a cada dia tentar nos afligir e fazer com que a carne fale mais alto. E se a carne é fraca, porque a própria palavra de Deus está falando que a carne é fraca, isso não sou eu que estou falando, é o Espírito de Deus, é o Senhor Jesus que está falando. Então, se o Fábio der lugar para a carne é fraca, o Fábio vai fazer besteira. E assim por diante, qualquer pessoa, qualquer um de nós. E com relação a essa fraqueza da carne, repito, essa fraqueza está em todos os sentidos. Essa fraqueza está em todos os âmbitos das nossas vidas. Não subestime isso. Qualquer área da tua vida está exposta à fraqueza da carne. Por isso nós precisamos do Espírito de Deus sobre nossas vidas. Por isso você precisa do Espírito Santo sobre a tua vida. Por isso você precisa de força, de graça para você viver e você entender que sozinho você não consegue. Sozinho nós não conseguiremos e nós precisamos das forças que vêm do Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas. Coloque no teu coração esta palavra, coloque no teu coração esta certeza e, é claro, entenda uma coisa e coloque na tua vida de maneira muito clara e muito objetiva. Nós não conseguiremos nada sem a unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Você não conseguirá nada sem a presença do Senhor Jesus Cristo. Você só vencerá e só combaterá aquilo que está tentando derrubar a tua carne com o Senhor Jesus Cristo sobre a tua vida, dentro de você, com o Espírito Santo dentro da tua vida. E aí você vai viver dia após dia, entendendo que sem Jesus você não é absolutamente nada. E você vai buscar a presença do Espírito Santo. E você vai viver com a presença do Espírito Santo. E você vai guerrear com as armas que o Espírito Santo colocar sobre a tua vida. Então, viva o melhor de Deus e sempre entenda: vida no Espírito é fundamental para vencer toda a fraqueza da carne. Receba essa palavra no teu coração e tenha certeza que o Espírito Santo está sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Amém, queridos? Você pode glorificar Deus por isso? Então deixa agora nos comentários: eu recebo essa palavra no meu coração em nome de Jesus.